Boa noite, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, aqui no nosso canal Senol Mensageiros de Luz. Hoje eu acredito que os irmãos vão gostar bastante da nossa aula, porque nós vamos falar da dimensão espiritual que acontece numa reunião espírita. Então, nós vamos entender um pouquinho, com imagens, desenhos, figuras, o que acontece no plano espiritual, na imagem que acontece fora do nosso campo de visão, que a gente não consegue enxergar. Então, nós vamos, através deste livrinho aqui chamado Na Seara do Bem, que é um livro que conta a história, né, do Carlos Alberto Tonini, que foi um médium espírita, trabalhou, né, quando era encarnado no plano físico em um centro espírita, e quando desencarnou, então, trouxe esta maravilha, né, deste livro chamado Na Seara do Bem, nos contando para nós o que acontece no plano espiritual. Então, esse médium que desencarnou traz para nós uma visão lá do plano espiritual do que acontece nos bastidores de uma reunião espírita, de um trabalho espírita em uma casa espírita. Então, é bem interessante. Essa história ela foi extraída do livro Seara do Bem, de Carlos Alberto Tonini, pelo médium Luiz Antônio Ferraz, que conta a ação dos espíritos benfeitores nas várias tarefas que ocorrem no mundo espiritual durante uma reunião pública. A preparação, a defesa do ambiente, os recursos fluídicos para o passe, os dispositivos eletrônicos que são usados, a tecnologia em ação lá no plano espiritual, né? O que é usado lá de aparelhos, de ferramentas que os espíritos utilizam, né? Então, os dispositivos de defesa e análise, o trabalho junto à infância e juventude e o atendimento fraterno. Então, todos os atendimentos de uma casa espírita já conceituada, né? Uma casa espírita que faz todos esses atendimentos, nós vamos, através da aula de hoje, conhecer um pouquinho, né, desses bastidores e vamos entender um pouquinho mais o que acontece no plano invisível. Então, o trabalho espiritual em um centro espírita. Os servidores espirituais, agora aqui a gente está falando somente do plano espiritual, nós vamos esquecer um pouquinho, nós ali trabalhadores da casa, esquecemos um pouquinho e vamos pensar nos trabalhadores do plano espiritual, como eles se organizam, como eles estão divididos, e agora nós vamos entender quando se fala de servidores, que são esses espíritos que estão ali trabalhando conosco. Então, os servidores espirituais, eles se dividem entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e os mais diversos colaboradores, ok? É uma dimensão muito grande de espíritos que se reúnem junto com os encarnados para trabalharem. Por essa razão, eu sempre digo para os irmãos, a gente nunca está sozinho. Quando nós estamos realizando qualquer tipo de trabalho espiritual, nós estamos acompanhados com inúmeros seres que sabe da nossa intenção, estão ali para nos ajudar no plano invisível, né? Então, os trabalhadores são divididos pelos seguintes setores. O primeiro deles é o setor da vigilância, que é responsável pela segurança dos trabalhos espirituais da nossa casa, ou de qualquer casa espírita, ok? Depois nós temos o setor de enfermagem, que são os processos de cura que é feito, né, de asepsia, de limpeza, que são feitos por esses espíritos, limpando ali, desinfetando o ambiente, energizando o ambiente, para que os espíritos possam
para que os espíritos possam, então, realizar, né, de forma harmônica os trabalhos propostos. Então, além da vigilância, nós temos a enfermagem, depois os espíritos de esclarecimento, que são os palestrantes, aqueles que trazem as ideias do plano espiritual, e da comunicação, né? Então, os trabalhos são coordenados por um dirigente e contam com dezenas de servidores. Então, cada trabalho espiritual sempre tem um coordenador, tem um responsável, um espírito que é responsável por todo aquele trabalho, né? E depois os coordenadores de setores, de salas, né? Mas sempre tem um espírito que é responsável por aquele trabalho. Então, aqui nós estamos vendo uma reunião pública, tá? Uma reunião comum ali, onde os irmãos encarnados chegaram, se sentaram ali, e está começando ali, então, a nossa reunião no Centro Espírita. Antes disso, daquele momento, nós temos a chegada dos espíritos neste ambiente. Então, aqui o Tonini, que é o espírito que escreveu essa obra, ele veio acompanhado de um irmão espiritual que trabalha nesta casa que agora nós vamos conhecer. O Tonini, ele ainda não conhece essa casa e agora ele vai, então, chegar com este convidado desse irmão que está volitando, né? Eles estão vindo do plano espiritual e vão, então, chegar nesta casa que é ali na esquina, ali, que vocês vão conhecer agora, onde os irmãos já estão ali, ó, chegando ali, os dois espíritos estão ali volitando, e ali nós já vemos na calçada o movimento das pessoas, de carro, encostando, e os irmãos chegando para a reunião, né? Então, aqui, nós vamos encontrar já o Tonini com o seu amigo ali, e o dirigente espiritual, que é esse espírito no livro, ele chama-se Joel, né? Aquele outro senhor, o senhor que está atrás, que aquele moreno ali que está atrás, chama-se Marcos. Então, o Tonini, que está ali com o espírito protetor dele ali, que está levando ele até o Centro Espírita, apresenta ele, então, para o dirigente espiritual da casa. Dirigente espiritual. Ainda não tem nenhum irmão encarnado ali, só tá os espíritos ali, organizando a casa naquele momento. E o Tonini, então, é apresentado para os espíritos que estão ali, para observar, então, o que vai acontecer naquela reunião. Aqui, os espíritos trabalhadores, a gente está vendo ali uma multidão, né, de seres espirituais ali, ó. Todos eles estão sendo recepcionados ali pelo Joel, que é o espírito que está chamando ali, começando ali os trabalhos, né, dando boas-vindas e desejando uma boa reunião para todos ali, organizando, colocando um em cada setor, enfim, tá ali os espíritos chegando, então, para a grande reunião. Aqui, então, depois de postos, nós estamos vendo ali o Tonini, o Marcos e um encarnado, né, que já está a postos ali, com as pessoas esperando lá para abrir a porta. Então, agora vai começar a reunião mediúnica com os espíritos, já fizeram a organização ali, cada um nos seus setores, né? E então agora ele vai, o encarnado ali, então, vai abrir para o público. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Então, nós vamos agora perceber que no Centro Espírita
se abriu um portal de luz. Aqui nós podemos ter uma imagem talvez exagerada, né? O artista que desenhou quis colocar a ideia do espírito para que a gente possa entender na nossa vã escuridão ainda, ignorância, mais ou menos como se apresenta no plano espiritual. Ou seja, um portal se abre para que não tenha aquele inconveniente de ter alguém na porta dizendo tu pode entrar, tu não pode entrar, tu pode entrar, tu não pode entrar. Esse portal por si só, ele é um filtro. E é preciso ter frequência para entrar espiritualmente dentro da casa espírita quando este portal está ativo. Então esta luz, ela vai ofuscar muitas vezes aqueles espíritos que não têm frequência ainda para adentrar um lugar deste, aonde a permanência desses espíritos trevosos, raivosos, poderiam patifar o coreto ali, né? Ou seja, bagunçar toda a estrutura que está formada ali para a harmonização dos irmãos, né? É como nós permitir a entrada de vândalos dentro de um hospital. Vamos imaginar aqui a segurança de um hospital, deixar os vândalos entrar bêbados e cheios de vícios e gritando e berrando dentro de um hospital. Isso afetaria os trabalhos de enfermagem, de clínica médica, enfim, não é um ambiente propício para essas coisas. O centro espírita é a mesma coisa. Nós precisamos manter o máximo possível de silêncio, de harmonia, de energização positiva, de pensamentos positivos. Então, este portal de luz vai inibir aqueles que não têm esta frequência. E muitas vezes, os irmãos encarnados que adentram, o seu obsessor, ou seja, o seu companheiro, não conseguem entrar. Depois, mais adiante, nós vamos ver nos slides mais adiante, esta influência que não cessa desses obsessores para aquele irmão encarnado que entrou, mas eles estão separados. O espírito está lá na rua e o irmão encarnado está lá dentro. Muitas vezes nem consegue se concentrar no que está acontecendo lá dentro, mas o espírito não é permitido que ele entre junto com o encarnado, muitas vezes, se ele é um espírito que tem uma intenção ruim. Então, esse é o primeiro ponto de nós analisar, a proteção que nós temos em um trabalho espiritual. É preciso essa proteção para que saia a contento aquilo que a gente realmente vai buscar nestas casas espíritas. E eu digo aqui para os meus irmãos que quanto mais seriedade os organizadores têm na forma de fazer os seus trabalhos, quanto mais disciplina, quanto mais possibilidade de limpeza, de organização, mais ainda essa proteção será maior. Então, isso vai muito da nossa condição de alimentar estas coisas e ter recebimento para que essa proteção toda no plano espiritual possa realmente se efetivar e que a gente tenha bons processos espirituais e saudáveis dentro do centro espírita. Então, aqui no setor de vigilância, antes do pessoal entrar, o Marcos está mostrando para o Tonini uma coluna nos cantos do centro espírita, 2 colunas, uma em cada lado, e lá em cima tem espíritos que estão apostos com como se fossem aparelhos de raio laser. Esses raios lasers, esses aparelhos, são jatos de luz, aonde se algum espírito com uma má intenção, penetra o centro espírita com uma intenção de realmente acabar com aquele trabalho, acabar com aquela harmonia, automaticamente os
vigilantes que estão ali apostos vão direcionar jatos desta luz que não mata, não dói, não, apenas vai fazer com que esses irmãos durmam. Eles vão ser sedados e não vão atrapalhar o encontro. Eles não têm força sobre esses raios emitidos por esses irmãos que estão ali somente para isso, apostos, vigilantes a toda a ação espiritual que acontece ali, para que os espíritos possam trabalhar e também os encarnados possam trabalhar harmonicamente. Por isso a gente sempre pede lá no Centro Espírita, né? Chegamos ali, já vamos para o nosso banquinho ali, para a nossa cadeira, já vamos pensar coisas saudáveis, não vamos contar a piada lá da esquina, não vamos contar os problemas, não é um ambiente propício para isso, né? Por toda esta organização que já está acontecendo quando a gente chega ali. Então, esse é o sentido de nós entendermos o processo do plano espiritual para que a gente contribua para estas questões que estão acontecendo ao mesmo tempo ali na nossa volta, né? Então, o setor possui equipamentos a serem utilizados para a defesa, no trato com os espíritos ainda cegos para a luz da verdade. São equipamentos elétricos que têm como base descargas de energia. Podem ter a forma de projéteis, de lança-raios ou de canhões para a defesa de colônias. Nas colônias espirituais, são verdadeiros canhões que eles usam para que os espíritos não consigam adentrar os portões, né, daquelas instituições que muitas delas são localizadas dentro do umbral. Então, os espíritos das trevas, muitas vezes, querem derrubar essas instituições, essas colônias. Então, é preciso que exista esse equipamento de proteção com raios que façam que esses espíritos se afastem, que eles não tenham poder de destruir, por exemplo, uma colônia nosso lar, né? Uma colônia onde trata centenas de espíritos, não é mesmo? Então, o plano espiritual trabalha sempre com equipamentos que possam ajudar nesse socorro, né? Então, nós temos no livro Os Mensageiros esses equipamentos bem detalhados, né, também para que a gente possa estudar. A obra de André Luiz fala muito sobre essas colônias, proteção das colônias, os equipamentos que é utilizado para os espíritos, tanto na comunicação quanto nas defesas, né? Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém. Esse aqui é o conto, é uma historinha, deixa eu colocar aqui para você, que é a lenda hindu da serpente e do santo, né? Que diz, né? Mas, minha irmã, houve engano de tua parte, aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Então aqui a gente, a natureza está dizendo, né, que os animais muitas vezes utilizam a cobra, por exemplo, a serpente, do seu guiso, né, dos seus dentes, do seu uivo, né, a onça, por exemplo, né, o leão, mas para manter afastado muitas vezes aqueles que querem somente o seu mal, né? Não para ao bel prazer utilizar essas coisas. Então, os espíritos fazem isso, eles têm as tecnologias, têm as forças necessárias para manter à distância aqueles que não querem conhecer a luz, não querem saber, né? Porque tem sintonia para tudo na vida e tem um momento para tudo na vida. Então, aquele que não está
de acordo com a sintonia e não quer ter esta iluminação, não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Ele vai só atrapalhar aquele que está tentando seguir em frente. Então, muitas vezes, esses irmãos precisam ser afastados. Não que eles não mereçam ajuda, mas até mesmo para sermos ajudados, temos que ter o merecimento. Não é mesmo? Então, armas na espiritualidade. E as armas? Disse Alfredo Pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações de medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso do perispírito, dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Esse sistema de segurança é muito usado, esses raios, né? Esse está aqui nos Mensageiros, também, no livro Os Mensageiros, que fala sobre essas ferramentas e utensílios utilizados para a defesa. Aí aqui, agora nós temos um outro setor que também os espíritos utilizam muito, que é o setor da comunicação. A tecnologia nesses setores são muito utilizadas. Aqui a gente está vendo um irmão, antes da reunião começar, os espíritos estão aqui, ó, utilizando, ajeitando ali um painel, né, tipo uma tela, né, que não vai ser visto pelos seres encarnados. Esse painel é para os espíritos. Então, aqui nesse painel, vai passar na hora da palestra várias imagens, né? Vamos supor, por exemplo, que o palestrante esteja falando de um capítulo do Evangelho e falando da projeção de Jesus e da passagem de Jesus, e nesta tela vai aparecer as imagens reais de Jesus lá no plano espiritual, porque eles têm todas as imagens reais, né, nos registros acásticos da passagem de Jesus sobre a Terra, passando então nesta tela para os espíritos que irão assistir. Não os encarnados, porque os encarnados vão estar numa outra dimensão, mas os espíritos, toda a população de espíritos que conseguiu adentrar aquele portal, que tem frequência para frequentar essas reuniões, também recebem essa influência e conseguem ter esse painel de imagens, né, passando ali para eles compreenderem melhor a mensagem do Evangelho, né? Então, este setor serve como área de apoio aos demais setores, fornecendo-lhes recursos que servirão de base para o desempenho das tarefas de cada setor. As informações prestadas a outros setores são obtidas a partir de telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais e etc. Então, a gente não faz ideia da quantidade de equipamentos que os espíritos utilizam para nos auxiliar numa reunião mediúnica. Como, por exemplo, quando nós colocamos, por exemplo, uma mesa com vários pedidos de oração, aqueles nomes que são colocados nos cadernos ou nos papeizinhos que se botam nas caixinhas de oração, dependendo da nossa condição mental, do nosso pedido, da nossa intenção, isto é medido pelos espíritos através de aparelhos. Quando eles colocam um aparelho em cima deste papelzinho, salta aos olhos deles qual o pedido que aquele irmão ou aquela irmã está fazendo, e eles conseguem buscar numa tela mental deste ser que está pedindo ajuda. E através de equipamentos, meus irmãos, muito interessante. Então, as informações são passadas de espíritos a espíritos através da tecnologia. Não apenas da mente, mas sim de equipamentos que é utilizado o tempo inteiro por esses espíritos.
projetores, telas de projeção, tipo essas telas de LED que nós temos, ou equipamentos tipo celulares que a gente utiliza, equipamentos eletromagnéticos, que conseguem ler o pensamento e também medir as vibrações dos próprios corpos físicos e espirituais, detectando ali células cancerígenas, processos espirituais, através de equipamentos que é utilizado também nestas casas. Então aqui, nesta imagem, os irmãos aqui vão ter, tem o irmão Marcos ali está com um equipamento na mão, tipo um celular, que transmite imagens, o outro lá tá com mexendo na tela, tudo isso aqui é no plano espiritual, tá? Não é na reunião nossa lá encarnada, é no plano espiritual que está acontecendo esse movimento, essa organização toda desses equipamentos, ok? Então, aqui nós temos um outro atendimento na casa espírita que chama-se atendimento fraterno. O atendimento fraterno, se nós estamos fazendo com uma pessoa apenas ali, nós temos 3 espíritos auxiliando este irmão que vai estar atendendo aquelas pessoas. Este irmão, ele é um irmão preparado, que ele tem a sua sensibilidade, a sua mediunidade para poder ser útil naquele atendimento fraterno, né? Poder perceber alguma condição que aquele irmão está passando para que ele possa ser encaminhado para o setor mais propício ao seu melhoramento, né? Seja por processos físicos ou espirituais, ok? Então, o atendimento fraterno, mesmo sendo um atendimento fraterno, que é apenas uma conversa, existe uma equipe espiritual ali, esperando que o paciente chegue e possa ser avaliado por uma equipe espiritual. Não é apenas o ser encarnado que está ali para atender, mas uma equipe de espíritos, 3, 4, quantos for necessário para atender, dependendo do caso que vai chegar para que o irmão atenda. Então, aprendemos aqui que a verdade é imprescindível à iluminação das criaturas. Entretanto, há que ser dosada de acordo com a maturidade de cada um. Por isso que realizemos o melhor ao nosso alcance. Participamos sempre que possível de cursos e conferências que nos permitam o sublime aprendizado de esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Então, é imprescindível que um trabalhador espírita saiba o que está fazendo. Ele não precisa ser um médium de efeitos físicos, de fenômenos mediúnicos. Não, mas ele precisa compreender minimamente que ele é uma ferramenta. Ele precisa compreender o que acontece com as pessoas, qual o melhor fim que ele vai dar a um atendimento, seja qual for, seja apenas uma conversa. Ele precisa saber a sua finalidade dentro de um atendimento espiritual. Todos os irmãos que estão ali na casa espírita trabalhando, eles são importantíssimos. Aquele que serve um copo d'água, aquele que abre uma porta, aquele que chama uma ficha, aquele que pede silêncio, aquele que faz uma palestra, que dá um passe ou um atendimento maior. Todos têm a mesma importância. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem melhor, nem pior. Somos uma equipe que trabalhamos em conjunto. Isso tem que ficar muito claro. Então, aqui nós recebemos no atendimento fraterno, aqui é um atendimento fraterno, um irmão que chegou para ser atendido. É a primeira vez que esse irmão vem visitar a casa e ele passa por esse
por essa entrevista, digamos assim, né? Um aconchego, um atendimento fraterno. O irmão vai conversar com ele, vai ver quais as necessidades, ele vai ver, vai dizer qual a necessidade, o que ele, né, fez buscar um atendimento na casa espírita, mas lá no plano espiritual nós estamos vendo os espíritos já detectando, nós podemos ver pela imagem que a irmã que está ali, que é aquela irmã que é responsável por esse trabalho espiritual, que é a irmã que está ali na obra conta isso, né? Que ela consegue detectar um processo bastante complicado aqui de processos físicos. Então, ela consegue ver ali os órgãos, né? Ver que aquele irmão está realmente precisando de um apoio físico, talvez uma cirurgia espiritual, talvez encaminhar esse irmão, né, para um tratamento mais específico na área que ele está precisando ali, né? Mas ela já está lendo isso, o espírito. Então, a gente vê que todo o atendimento numa casa espírita, os espíritos estão na volta, mesmo que seja apenas uma conversa. Então, aqui detectou um caso de processo de doença física, né? Já aqui no mesmo atendimento fraterno, nós identificamos que a irmã chegou ali muito agitada, essa imagem nos diz, através da obra, né, que essa irmã chegou ali muito agitada, e o espírito que estava trabalhando ali, percebeu que lá na rua, existia a conexão mental de um espírito obsessor, que não conseguiu entrar, por não ter frequência, mas o espírito que está ali trabalhando, que é a senhora que está ali ajudando, foi conversar com ele e detectou esta vinculação imediata num processo obsessivo, né? Então, mentalmente, os espíritos já detectaram esta presença e já encaminharam essa irmã para um atendimento de desobsessão, passes magnéticos, passes isolados, enfim, para fazer e tentar, né, colocar esse espírito numa outra condição vibratória, ajudar esse espírito também que estava junto com esta irmã. Esse é o atendimento fraterno que é feito nesta casa espírita onde o Toninho estava visitando. Aqui, muito importante, né? Quando começou a reunião, nós tivemos a música, né? Dentro de uma reunião espírita, é utilizado muito a música. Lá na nossa casa, a gente usa muito a música na hora da oração, na hora do passe, né? Porque a música, ela nos traz uma harmonização. Ela é uma ferramenta muito utilizada para abertura de frequência, para que a gente consiga buscar uma frequência com esta sintonia vibratória positiva, né? Então, assim como a música pode nos levar para uma sintonia pesada, ela também nos leva para frequências superiores. Então, é muito importante que se utilize a música em processos de tratamento espiritual. Então, a música elevada, ela repercute nas criaturas, pacificando-as e harmonizando-as com sua linguagem universal. Está a música presente na vida do homem desde os tempos mais remotos, sendo a mais sublime dentre todas as expressões de arte, sensibilizando profundamente a muitas criaturas. Então, usar a música nos processos espirituais é uma grande sacada, meus irmãos. É ótimo para tudo que a gente queira fazer, para meditação, para oração, para estudos. A música deve ser uma ferramenta de meditação. Embora não seja fator indispensável para a prática do bem, a música pode ser considerada como elemento de auxílio na desintoxicação mental das criaturas e no equilíbrio das emoções. Comecei a perceber uma chuva de pequeninas pétalas suavemente coloridas que caíam sobre os presentes. Isso o Tonini está falando na obra, que quando o irmão começou a dedilhar o seu violão ali
no início da palestra, a gente vê aqui na imagem, pétalas como se fossem chuva de gotículas de luz caindo sobre a plateia, os irmãos que estavam ali, por esta canalização que a música nos propicia. Então, bem interessante, né? Quando a gente consegue ter essa noção da função da música, né? Então, começou, então, a palestra, né? O dirigente encarnado está ali fazendo a palestra e lá atrás dele nós temos 2 espíritos que estão, um deles diretamente intuindo a ideia ao palestrante. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Nós estamos falando desse intercâmbio entre o encarnado e os espíritos desencarnados que estão responsáveis por esse trabalho. O centro espírita, ele trabalha unido com estes 2 setores, o físico e o espiritual. Mas tudo o que acontece no físico, ele é um reflexo das ideias dos espíritos. Porque os espíritos preparam todo o ambiente, intuem os participantes, o tema da palestra, como vai ser abordado, os atendimentos, as pessoas que vão no centro espírita já são preparadas antes. Existem equipes que trabalham antes de começar as reuniões, fazendo com que as coincidências aconteçam, né? Então, a irmã está caminhando muito bem, daqui a um pouco deu um clique nela, disse, eu vou lá tomar um passe. E se eu vou lá tomar um passe, talvez ela esteja lá no bar comprando um pãozinho, ela está sendo intuída, encaminhada. Por quê? Porque esta irmã, ela pode levar uma multidão de seres com ela. Então, são usadas estas coincidências que não existe, né, para nós, mas esse mecanismo todo pelos espíritos. Os espíritos é que fazem isso. Buscam, levam as pessoas, intuem nas pessoas, para que as pessoas levem também os seus amigos espirituais, os seus obsessores, seja qual for a ligação que existe entre espíritos encarnados e desencarnados, fazendo então com que todos procurem esse mesmo objetivo, que é se melhorarem numa reunião espírita. Então aqui o irmão está proferindo uma palestra e lá atrás dele o espírito dando a sua ideia, emanando, fluindo o seu pensamento, a sua ideia. E grande parte das palavras do palestrante, elas estão iluminadas por esta influência mental, né? Então, é bem importante. Então, o setor atua auxiliando através da intuição os encarnados, encarregados dos estudos e comentários evangélicos e doutrinários. E também presta assistência no trabalho de atendimento fraterno, ou seja, essa mesma intuição que está ali, está lá dentro da sala de atendimento fraterno, onde o irmão está conversando apenas com as pessoas que chegam ali, mas ele está sendo intuído diretamente na sua tela mental pela equipe espiritual que está ali. Então, o autor no livro descreve que os servidores deste setor utilizam livros e uma espécie de fichário semelhante a um arquivo que consultam para desempenharem suas funções. São arquivos. Eles sabem a vida das pessoas que vão ali. Eles pesquisam, eles colocam em diários as atividades das pessoas que chegam ali, para que, quando as pessoas estiverem ali na frente de um médium, eles tenham o histórico do que acontece com aquelas pessoas e poder fazer a função deles, ajudar. Esta é a função. Então, o acaso não existe, meus irmãos. Isso é uma organização muito bem organizada que nós não conseguimos enxergar. Mas é assim que o Tonini está tentando clarear para nós aqui, para que a gente consiga perceber que não existe o acaso. Existe uma organização e muito trabalho
lá no lado espiritual. Então aqui nós estamos vendo no instante da prece ali os irmãos apostos e lá 2 espíritos lá ancorando, né, este início desta reunião. No instante da prece inicial, Jesus é proferido nos 2 planos, espiritual e material, interligados no mesmo propósito. Os sinceros sentimentos do dirigente encarnado harmonizam-se com os do mentor espiritual da reunião. Então, tênue luz se irradia dos presentes e vibrações salutares derramam-se por sobre o ambiente, propiciando paz e reconforto. Mas nem todos os presentes assimilam aquelas dádivas e seus benefícios, pois mantêm seus pensamentos nas preocupações diárias por falta de disciplina mental, que se conquista pela autoeducação. Somente com o amadurecimento, as criaturas poderão avaliar os sublimes valores da oração. Isto está no Livro dos Espíritos. Então, aqui agora vocês vão entender o que eu falei lá no início, daquele painel que só os espíritos veem. Então aqui, ó, o irmão está proferindo a palestra aqui, né? Ele está falando sobre uma das passagens do Evangelho de Jesus. Lá no fundo, naquele telão que os irmãos estavam colocando, organizando lá no início, quando não tinha ninguém ainda no centro espírita, que eles estavam lá organizando essa parte toda dos equipamentos, é que está agora sendo passado para os espíritos. Então aqui nós estamos vendo, ó, um mezanino, vê se vocês podem entender aqui na imagem. Lá nas cadeirinhas estão os irmãos encarnados sentados. Na parte de cima está como se fosse um mezanino e cheio de espíritos ali. Estão vendo? Esses espíritos estão assistindo às imagens naquele telão projetada. Então, esse telão auxilia o palestrante que está ali a representar a vida de Jesus, as passagens de Jesus e tudo que ele está proferindo ali, está passando, lendo, ou seja, as imagens são automáticas. Tudo que o irmão palestrante está falando, se ele conta uma história lá da passagem de Jesus, automaticamente os espíritos já projetam para aquela comunidade espiritual que está ali assistindo aquela palestra. Então a tecnologia no plano espiritual, ela transcende ao que a gente possui aqui, né? Se aqui já tem muita tecnologia, imaginem como é no plano espiritual, meus irmãos. Então, aí aqui na reunião, né, a palestra espírita, ela sempre tem esse intuito, né, de nos tocar. Então a gente chega e diz assim, nossa, o irmão falou, parece que foi para mim. Tá? Então, nesse caso aqui, uma das partes do livro, essa irmã, quando o palestrante falou numa questão de perdão, no capítulo do perdão, que a gente muitas vezes comete erros e precisa ser, né, revisto, automaticamente ela se reporta numa imagem que ela teve no mesmo dia da reunião, uma briga com a mãe dela. E ela ofendeu a mãe dela e saiu batendo a porta. E saiu para trabalhar e deixou a mãe dela triste, deixou. Naquele momento da palestra, ela lembrou daquela cena e já estava projetando chegar em casa e conversar com a mãe dela, pedir desculpa, falar que ela tinha errado, enfim. Aquela palestra parece que abriu o coração para que ela tenha uma ação de perdão. Então, sempre assim, né? A gente está assistindo uma palestra, se a gente está com algum processo difícil, muitas vezes, a gente pensa, nossa, o irmão estava falando tudo que ele falou, ele estava falando para mim. Parece que está valendo o meu pensamento. Mas é a sintonia, né? Que a gente entra até dentro de uma reunião espiritual, né? Aqui, o Marcos
observou, nessa outra imagem, tinha uma senhora que não estava com uma aura legal. Ela tá com uma aura completamente escurecida. E o Tonini perguntou para o Marcos, então, por que aquela senhora estava com aquela coloração? Por que ela estava daquele jeito? Né? E o Marcos, então, tentou explicar para ele que aquele efeito daquela escuridão, daquela fumaça que se concentra no peito dela ali, era uma angústia muito grande que ela trazia por ela mesmo que contraía isso por si só, não tinha nenhuma outra ação que fizesse ela estar passando por aquele momento, mas ela tinha, um exemplo, ela não gostava da nora dela, e ela alimentava um ódio, uma birra com relação a esta nora dela, vamos supor. E este sentimento que ela trazia, essa angústia, esse rancor, toda essa sensação negativa, lhe causava um transtorno espiritual a ponto de ter estas formas, pensamentos na sua aura, principalmente no seu cardíaco. E o Marcos, também no livro, ele diz, né, que se ela não mudar esta concepção, se ela não pensar melhor e desfazer essa mágoa toda, que muitas vezes sem necessidade, gratuita, né, ela poderia contrair uma doença física até materializada, tipo um câncer físico, por este sentimento acumulado por muito tempo, sem que isso se desfaça. Então, não era um processo obsessivo, não era um processo físico, nem um problema mental, e sim mágoas, sentimentos negativos que produziam este efeito. E então ela ia... O Marcos, falando pro Tonini, ele disse, olha, agora ela vai para o passe, ela vai tomar um passe, vai ser limpo esta região, os passistas vão limpar esta região, mas amanhã, se ela não mudar o procedimento, ela está novamente dessa forma. Né? Então, para que a gente entenda como é que é a questão espiritual, que muitas vezes nós mesmos, pelas nossas atitudes, nós buscamos. Né? Aí Tonini, né, consegue também, junto com o Marcos ali, ler a tela mental desse senhor que está ali, né? Ou seja, o senhor está ali, provavelmente seja a primeira vez que ele vem na reunião espírita, mas ele não está ali. Ele está pensando no seu problema lá no escritório, pensando em ganhar dinheiro, resolver as suas coisas, mas ele não está presente mentalmente nesta reunião. Ou seja, aí o Marcos diz para ele, é uma pena, ele está perdendo o benefício, né, que ele poderia receber aqui, porque ele não está sintonizado. Ele está dentro da reunião, mas ele não está sintonizado. A tela mental dele está em outro lugar. Né? E tanto que eles conseguiram ver a imagem projetada do que ele estava pensando naquele momento. Né? Então, tudo isso acontece nos bastidores, né, do plano espiritual de um trabalho, de uma reunião espírita. Aqui um outro caso interessante. Nós temos aqui um casal ali que está bem disposto, assistindo, né, entendendo ali a palestra do irmão. Uma outra irmã meio aqui dormindo, o outro irmão aqui, ó, dormindo também, e um senhor que tem uma projeção de um flash marrom ali, né? Tá vendo? Uma fumacinha aqui que vai até a rua lá. Pois bem, Marcos também explicando para o Tonini que o que acontece? Os irmãos que estão lá fora, os espíritos que acompanham esses irmãos, que são espíritos obsessores, espíritos que não querem ver o progresso espiritual
das suas vítimas, mas eles não conseguem entrar. Mas o que acontece? Eles ficam ligados mentalmente ao irmão. Então, esse irmão, por exemplo, que está aqui, ó, dormindo, ele está magnetizado pela entidade que está lá fora. Ninguém consegue desfazer isso. Nenhum espírito aqui que está do bem, espírito superior, vai desfazer esse laço que está entre o obsessor que está lá na rua e o encarnado que entrou, que está ali, né, teve a permissão de entrar, está sentadinho na cadeira, mas não está recebendo esta influência benéfica porque está hipnotizado por um ser que está lá na rua. É o processo de ligação desses irmãos são tão grandes que eles não conseguem. Então o espírito acaba adormecendo ou ficam com sono, pensando em outras coisas, né, com as influências dos espíritos obsessores que não conseguem adentrar, mas como eles dominam as mentes, por terem uma ligação muito grande, eles acabam influenciando desta forma, né? Então é bem difícil, né, os irmãos se livrarem desse magnetismo mesmo dentro de uma casa espírita ou de uma igreja. Né? É preciso força de vontade para romper esses laços e realmente buscar ajuda, né, quando a gente está passando por estas fases. Então aqui é mais um exemplo de coisas que acontecem dentro do centro espírita, né? Que o irmão está realmente dizendo, né, para eles, olha, infelizmente ele está magnetizado aqui, né? Ele não está conseguindo nem escutar nada que está dizendo aqui, a mente dele está trabalhando em outra dimensão. Aqui, nesse caso, no livro conta que esta senhora, ela colocou no caderno de orações o nome deste rapaz. Por que eu falei dos aparelhos? Quando eles colocaram o aparelho em cima do caderno de pedidos de oração, apareceu a imagem desta senhora, com o nome pedindo oração para o filho, que é esse rapaz que está na tela mental dela, aqui sentada na cama ali, que é o Antônio. Esse caso é bem legal. Aí o Tonini, né, perguntou, né, como é que você sabe o que acontece com as pessoas, né? Quem precisa do quê e tal, como é que funciona? E aí ele mostrou o aparelho, né? Olha, nós vamos botar o detector aqui no livro de orações. Apareceu então a imagem dessa senhora com o nome pedindo oração para o filho. E aí eles descobriram que esta senhora estava presente na reunião e foram até ela. Quando eles foram até ela, o Tonini está ali com um mentor espiritual ali também, eles abordaram a tela mental dela e conseguiram visualizar a imagem desse rapaz. Esse rapaz é filho dessa senhora e a senhora estava pedindo encarecidamente, com muito fervor, oração para esse filho que tinha, a esposa tinha deixado ele, abandonou, ele ficou com as crianças, só que a carga emocional dela era tão grande que ele estava tentando o suicídio e a mãe interagindo pelo filho, recebendo então pelo mérito da mãe, porque a gente também tem essa troca de mérito no plano espiritual, principalmente os pais, as mães, utilizam muito disso, ou seja, se eu tenho benefício, eu quero utilizar esse benefício para o meu filho, aquele que eu amo. As mães fazem muito disso no plano espiritual. Então essa mãe está usando o seu benefício, o seu mérito, para ajudar um filho distante que está à beira do suicídio. Né? Então, detectando isso, os irmãos já iam, então, auxiliar, uma equipe espiritual ia para a casa desse irmão tentar ajudar nesse processo, única e exclusivamente pelo pedido da mãe que fez uma anotação num caderno no centro espírita. Então, isso
é importante que a gente compreenda isso, que a gente entenda como que tudo dentro do plano espiritual é avaliado através de méritos e intenções. Então, uma intenção boa, ela move o mundo. Não é? Então, um pensamento bom, uma atitude boa, nos traz méritos para que a gente possa usar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, é um exemplo aqui de uma mãe socorrendo o seu filho mesmo à distância através de um pedido sincero. Não é? Então, aqui nós temos um outro setor de uma casa espírita, que é a evangelização das crianças e dos jovens, né? Os setores de evangelização de crianças são muito importantes na casa espírita. Então, aqui o Marcos está conversando com o Tonini, está explicando para o Tonini o quanto é importante quando as lições de bases são passadas para as nossas crianças. Porque ele frisa aqui, né? Ele diz aqui para o Tonini que quando a gente consegue incutir boas ideias numa criança de 4, de 5, de 6 anos, aonde estas crianças elas estão receptíveis, tudo que a gente consegue colocar de ideias moralmente benéficas, né, construtivas, de equilíbrio, de justiça, de amor, de fraternidade, estas crianças vão gravar isso na sua tela mental, e mesmo que elas não sigam uma doutrina, quando elas estiverem na sua fase jovem, lá na sua fase adolescente, e quando forem enfrentar os problemas, ou seja, tomar decisões nas suas vidas, elas lembram de tudo, ou seja, os espíritos têm material, se foi colocado na cabecinha delas, os espíritos têm material de ajuda. Eles vão fazer o quê? Quando, vamos supor, uma criança dessa recebeu toda a orientação, todas as semanas ela ia no centro espírita, enquanto a mãe e o pai estavam lá nas palestras, ela estava lá recebendo orientação, fazendo seus desenhos, escutando musiquinha, contando uma historinha, e essas ideias sendo colocadas na cabecinha delas. Essas ideias foram plantadas. Quando esta criança chegou lá na fase de adolescente, e um coleguinha de aula dá um cigarro de maconha para ela, os espíritos protetores destas crianças, que sabem o que está gravado lá na sua tela mental, vão lá buscar estas coisas, esses conceitos que foram gravados. E na mesma hora, estas imagens, essas ideias vão surgir e eles vão se defender por si só. Agora, se eles não têm nada de bom plantado neles, é mais difícil. Esta é a explicação que o Marcos dá para o Tonini, o porquê nós precisamos evangelizar as nossas crianças tão pequenas. O porquê isso funciona. Porque a criança armazena como um HD. Tudo aquilo que ela aprende, ela armazena. Depois que ela chega aos 7, 8, 10 anos, 12 anos, já fica mais difícil, porque ela vai receber influência de tudo quanto é lado. Principalmente agora, na internet, né? Ela vai receber influência da escola, do colega, da turminha, dos amiguinhos, da televisão, do YouTube. E essas ideias, elas podem ser todas distorcidas. Agora, as ideias evangélicas, elas têm uma condução. Então, nesse sentido, nós precisamos sim colocar as nossas crianças nas escolas de base, o mais cedo possível. E depois que elas tiverem condição de tomarem as suas decisões, elas escolhem a religião que elas querem, não tem problema.
A gente não vai obrigar as crianças a serem espíritas, não é isso. Mas dar uma base evangélica, seja em qualquer religião, para as crianças, isto é a nossa obrigação. E nós vamos estar contribuindo para a proteção e para o desenvolvimento moral dos nossos pequeninos. Então, aqui, nós temos o outro setor, que é o setor de enfermagem. Isso é bem legal. Agora a gente vai entrar nessa parte mais mediúnica, curativa, né? Então, a gente vê ali, ó, 2 espíritos vindo com 2 recipientes, né? Esses recipientes são recipientes que os espíritos vão buscar de energia. Então, nesses recipientes, são colocados substâncias que são buscados aqui no plano físico. Então, os espíritos vão, por exemplo, nas florestas, buscar a energia das árvores, das raízes, das plantas, das flores, da água, que é o maior fluido, né, do nosso planeta. Mas linda visita, que é isso, Vicente? Como assim? Eu sou sequestradora. Eu sequestrei. Ok. Os irmãos espirituais, eles vão encher essas jarrinhas deste líquido precioso, água, energia de todas os reinos naturais, minerais, que este é o remédio que vai ser utilizado ali nas garrafinhas, que é colocado ali nas águas que os irmãos trazem de casa. É este fluido aqui que os espíritos estão produzindo. Não é assim do nada, né? É um trabalho antes. Ou seja, é toda uma equipe de enfermagem buscando essas energias, manipulando essas energias. Então, aqui está o Tonini ali, ó, e o Marcos, e ele está explicando o que tem dentro desses recipientes, de onde vem esta água que eles estão usando ali, este líquido que eles estão usando ali, e para que serve, né? E o Marcos está dizendo para o Tonini que essas energias todas são extraídas de raízes de árvores, de folhas, de plantas, de flores, né? E da própria água, que é um líquido sagrado aqui no nosso planeta. Então, é a essência de tudo isso, né? A energia que circula esses minerais e vegetais que são utilizadas para a cura espiritual nos tratamentos espirituais. Então, esta equipe de enfermagem é que é responsável por isso, ok? O setor atua nas atividades de manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas, auscultação de pacientes, acompanhamento do serviço dos médiuns passistas, com aplicações ou transfusões de energias e execução de cirurgias no plano espiritual. Então, é muito complexo, meus irmãos. Aqui, eles estão magnetizando as águas que os irmãos estão trazendo, alguns fluidos destas energias que é encontrada nessas regiões da natureza, dos minerais, dos vegetais, das flores, das árvores, são colocadas aqui dependendo da condição de cada irmão ali, né? Por isso que a gente sempre pede, né? Levem a garrafinha, coloquem o nomezinho da família ou da pessoa que vai tomar aquela aguinha. Quanto mais informações, melhor, mais direcionado vai ser o processo do remédio que a gente vai receber lá no Centro Espírita. Os irmãos estão ali para nos atender, né? Aí, entramos então na sala de passes. Nós vamos entrar na sala de passes. Aqui, os irmãos estavam preparando a sala de passes, né? Os espíritos. Aqui nós estamos já trabalhando na sala de passes. Então, na sala de passes, nós vamos ver o processo de passes que nós já estudamos aqui no nosso curso, né? Ou seja, nós vamos ver os irmãos que estão sentados na cadeira,
recebendo o passe. Dois exemplos está acontecendo aqui. Aqui, na ponta da esquerda, nós estamos vendo o senhor ali de terno e gravata, que ele não está com o pensamento voltado para o passe. Aqui, ó, a gente vê a imagem da tela mental dele, em cima da cabeça dele. Ele está lá ainda resolvendo as questões do trabalho dele lá, ó. Ele está envolvido lá no problema do trabalho dele. Ele não está conectado com aquela energia que está sendo vinculada a ele. Então, pouco ele vai receber de energia. Já ao contrário, aqui no centro, aqui nós temos uma outra irmã aqui, ó, depois dele a segunda, bem no centro da sala, a gente percebe que a irmã, ela deslocou o perispírito dela um pouquinho, dá para ver aqui um pouquinho exagerado ali o desenho, né? Mas ela inflou, o perispírito dela se deslocou de tão conectada que ela estava nesta hora. Então, ali está a passista dando o passe nela, ela recebendo aquela energia, o espírito atrás daquela que está de vermelho, que é a passista, o espírito está ali, ó, fluindo. Então, num processo de passe, existe o passista, que está no meio, o espírito, que está ajudando o passista, e o paciente. E aquela imagem atrás daquela senhora ali, é o perispírito dela se deslocando, dizendo para nós que ela estava muito concentrada. Então, nesse momento, a gente vê a diferença entre aquele que recebe mais esta energia, se conecta mais a esta energia que está sendo utilizada. Ou seja, não basta ir tomar um passe. É preciso se conectar ao processo do passe, para que essa energia realmente possa fluir beneficamente. Então, aqui estamos num exemplo de passe magnético. Aí, então, nós vamos partir para o encerramento, né, da reunião. Os irmãos estão fazendo ali o seu encerramento, né? O Tonini ali está se despedindo do Joel, né, e do Marcos ali, que é os anfitriões espirituais que receberam o Tonini ali, nesta observação. As pessoas estão já indo para suas casas, né? E aqui, então, nós vemos os espíritos se deslocando, né? Volitando para os seus devidos lugares, né? Muitos levando seres que ali foram para serem tratados, muitos receberam a possibilidade de serem levados também com esta equipe, espíritos para que sejam tratados no plano espiritual. A gente vê ali alguns irmãos levando outros, né? Então, este é um atendimento, esta foi uma reunião que esta equipe espiritual, né, proferiu ali, e a gente pôde ver o trabalho dos espíritos e paralelo com o trabalho dos encarnados que estavam ali. Então, o Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Meus irmãos, não levem na brincadeira. É uma tarefa das mais especiais que nós podemos exercer numa casa espírita. A casa espírita é um verdadeiro pronto-socorro de almas. Tudo isso que os irmãos viram aí foi apenas um exemplo do que acontece verdadeiramente no plano espiritual de uma casa espírita,
ou de uma igreja que faz um trabalho como este. Tá? Então, a gente precisa compreender. O ensejo de conhecer, iluminar, construir, criar e auxiliar. O que uma organização desses moldes nos faculta procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Plantar o bem e colher-lhe as graças. Aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, ninguém tem tão pouco que não possa ensinar. Ah? Ninguém é tão miserável que não tenha algo para dar. Uma palavra, um sorriso. Ah? E nós não estamos falando aqui de dons mediúnicos. Nós estamos falando apenas de se doar para um trabalho renovador, redentor. Só em estar presente, doar o nosso sentimento, a nossa disciplina, a nossa vontade, já estamos fazendo um grande trabalho. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo, esta mensagem. Esta aula, então, foi um patrocínio deste espírito que teve essa grande, né, missão de nos elucidar um pouco mais com imagens, com desenhos, né, que é o nosso querido Carlos Alberto Tonini, pelo médio Luiz Antônio Ferraz, né, que conta a ação dos bastidores. Esse livro é muito legal, se vocês quiserem adquirir, Na Seara do Bem. Conta com aqueles casos que eu coloquei ali, daqueles irmãos, a irmã lá do filho suicida, aquela irmã que brigou com a mãe, o irmão que está com o obsessor ali lá fora e ele está dormindo. Todos esses exemplos tá no livro bem detalhado, tá? Aqui não dava para gente falar de todos os casos ali, foi apenas uma ideia de cada bastidor, mas é bem interessante que vocês leiam, e também a questão dos equipamentos eletrônicos, ali está bem detalhado a função de cada equipamento, como é que os espíritos chegam no que realmente os espíritos ali, os encarnados e os desencarnados estão precisando, como é que eles sabem da história de cada um, sabe o que um está precisando, o que o outro está precisando. São equipamentos, meus irmãos, que são utilizados para leitura de mente, tela mental, tudo isso facilitando a informação. Os espíritos trabalham com informação privilegiada, e eles espalham essas informações que eles recebem para todos os trabalhadores espirituais, atendendo os casos mais difíceis, mais críticos, na hora exata. Então, meus irmãos, esta era a nossa aula de hoje, nos bastidores de uma reunião pública espírita.